Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Vamos dar início a mais um culto de doutrina. Nós iremos começar o culto dessa noite com uma oração inicial. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para Te louvar, Te bendizer e Te exaltar, Senhor. Que o Senhor venha estar em nosso meio para receber nossos louvores e todas nossas adorações que serão entoadas a Ti, Senhor. Que o Senhor venha receber como aroma suave diante do Seu trono. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse dia de vitória, dia de conquista, dia de aprendizado, Senhor. Obrigado pela proteção e cuidado que o Senhor tem para conosco. E também, Senhor, eu quero lhe pedir pelo culto dessa noite, que o Senhor venha estar falando conosco através da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha dar de encontro com nossos corações, que nós possamos aprender e sair daqui refletindo em tudo que será dito nessa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido aqui à frente o grupo de louvor, as irmãs que são integrantes do grupo de louvor. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão, o número 60, Coroai. Agora convido que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos cantar mais um hino do cantor cristão, agora o número 314, Estou Seguro. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de
Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus, gozo, paz, amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará mais me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, irmãos. Ainda de pé, irmãos, convido que todos tomem sua Bíblia. Nós iremos fazer uma leitura bíblica, onde se encontra em Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecimento da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Convido o nosso irmão Alaf que possa fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida. Amém. Podemos assentar. Mais uma vez, convido as irmãs para se posicionar aqui à frente. Nós iremos cantar mais um cântico e, na ocasião, nós iremos fazer o recolhimento da oferta nessa noite. Aqui à frente está o gasofilaço. Você que trouxe sua oferta nessa noite, você terá a oportunidade de trazer e cooperar na obra do Senhor. Nós iremos cantar o cântico Quero Ofertar.
coração. Já sabe o segredo de adorar. Quero ofertar tudo que tenho, meus talentos e todo o meu ser. Não apenas uma moedinha, hoje entrego a Deus o meu viver. Quero ofertar tudo que tenho, meus talentos e todo o meu ser. Não apenas uma moedinha, hoje entrego a Deus o meu viver. Hoje entrego a Deus o meu viver. Hoje entrego a Deus o meu viver. Amém. Convido o nosso irmão Antônio Fernando que possa fazer uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Amém. Agora irei passar a palavra para o pastor Júlio César, onde trará o estudo dessa noite no culto de doutrina. Pastor Júlio César está com a palavra. Oi, som? Tá? Irmãos, boa noite. Graças, Pai, no nome de Jesus, amém? Mais uma vez estamos reunidos no nome de Jesus, para juntos continuarmos adorando a Deus e também perseverando na doutrina. Só mais um pouco aí, gente. Tá bom? Quero justificar a ausência do diácono Ademar, por estar conosco essa noite. Ele fez um exame nos seus olhos e não pôde estar conosco essa noite. Ok? Quero agradecer também aos irmãos que oraram. Já coloquei lá no grupo um pequeno relatório da nossa viagem, a visita à congregação 13 de setembro lá em Tefé. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. Visitantes, temos ninguém, né? Só o irmão Fernando, que já está de volta aí. Irmão Fernando, estávamos só acompanhando o irmão lá. Boa, né, irmão? Graças a Deus, meu irmão. Ok? E o restante são de casa, né? Tá. Vamos abrir nossas Bíblias para nós darmos continuidade ao estudo no livro de Colossenses, capítulo de número 2. A nossa leitura vai ser do versículo 4 ao versículo de número 15, que vai corresponder ao tema central dessa sessão, que é a igreja verdadeira sob ataque. Colossenses, capítulo de número 2, vamos ler do versículo 4 ao versículo 15, para nos familiarizarmos com esse texto. Amém? Colossenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a arrendar com a sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui a nossa leitura, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos reunidos no nome de Jesus, como igreja do Senhor, para louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos, e agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra, como também para ter comunhão, o qual nós estamos tendo. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o mesmo nos ajude a compreendermos a Tua palavra, de tal maneira que guardemos nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que ainda estão viajando de férias, e também por aqueles que não puderam estar entre nós. Essa é a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, podeis assentar-se. É bom que eu só olho só para um lado, né? A igreja está toda assim, vai ficar assim, tá, irmão? Se olhar para, não dá nem para olhar para cá, né? Porque segundo o curso de homilética tem que distribuir os olhares. Então, irmãos, vamos fazer a nossa recapitulação. Nós estamos no tema central que corresponde à igreja verdadeira sobre ataque. Está em Colossenses capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 11. Dentro desse tema, a igreja verdadeira sobre ataque, nós temos 4 subtemas. O primeiro subtema é as características de uma igreja verdadeira, o qual nós estamos meditando. Segundo subtema, nós temos os perigos enfrentados pela igreja verdadeira, que vai do versículo 4 ao versículo de número 8. Terceiro subtema, as armas de defesa da igreja verdadeira, que vai do versículo 9 ao versículo 10. E quarto subtema, o que Cristo fez pela igreja verdadeira, que vai do versículo 11 ao versículo de número 15. Então nós estamos no primeiro subtema. Quarta-feira passada nós começamos esse subtema, as características de uma igreja verdadeira, e nós estamos destacando, à luz desse texto aqui, o qual nós lemos, 5 características da igreja verdadeira, e nós aprendemos quarta-feira passada. Primeiro, uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada, que está no versículo 4 e versículo de número 5, quando Paulo diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem
e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplina, ou que tem uma vida disciplinada, melhor dizendo. Segundo, nós aprendemos que uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo, qual Paulo vai dizer no versículo de número 6, parte A, quando ele diz: ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor. Então, uma igreja verdadeira que manifesta esse compromisso com o senhorio de Cristo. E, por último, uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. Ainda no versículo de número 6, agora a parte B, Paulo vai dizer: ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então nós paramos aqui até o terceiro princípio. A partir de agora, com o tema ainda, com o subtema as características de uma igreja verdadeira, nós vamos ver a quarta característica de uma igreja verdadeira. Então, a quarta característica de uma igreja verdadeira, ela evidencia uma inabalável firmeza em Cristo Jesus. Olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 7, Paulo ele diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo aqui, irmãos, ele vai usar algumas metáforas para evidenciar a nossa estabilidade espiritual e nossa firmeza inabalável em Cristo. Primeira metáfora, Paulo vai usar uma figura da agricultura. Ele vai dizer assim, versículo 7, nele radicados. O que Paulo aqui, ele quer nos ensinar quando ele está dizendo assim, nele radicados? Ele usa uma figura da agricultura e a ideia aqui, vamos pensar aqui, ó. Qual é a ideia aqui? Nós vamos pensar numa árvore e essa árvore, ela está arraizada na terra. Então Paulo, ele pega essa metáfora para dizer para nós, quando ele diz no versículo de número 7, parte A, nele radicados, para dizer para nós que nós somos igual uma árvore. A árvore, ela tem raiz e essa raiz, ela é aprofundada. Assim, Paulo está dizendo que uma igreja verdadeira, ou a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, deve evidenciar essa, ou melhor dizendo, a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste deve evidenciar uma inabalável firmeza em Cristo. Irmãos, por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso para nos ensinar que em Cristo, a nossa raiz, se comparado com essa árvore, tem que estar profundamente em Cristo. Então, Paulo aqui, ele usa essa metáfora para dizer que quando ele vai dizer nele radicados, que nós, como crentes, devemos estar arraizados como uma árvore. Olha o que diz essa nota aqui, para clarear melhor a nossa mente. William Blackley, corroborando com essa ideia, diz assim, que a palavra arraigados é a que se toma de uma árvore cujas raízes estão profundamente fixadas na terra. Isso que eu acabei de dizer para os irmãos. Assim como uma árvore se enraiza profundamente para extrair seu sustento do solo,
Da mesma forma, o cristão enraiza-se em Cristo, que é a fonte da vida. Então, vocês estão entendendo? Não durma, estou vendo alguém dormindo aí, não durma. Não, vocês vão perder o raciocínio e nós não conseguimos entender. Estão entendendo qual é a ideia? Árvore que está arraigada, e quando mais arraigada, melhor essa árvore cresce. Assim também o cristão arraigado mais em Cristo. Então isso traz para nós essa inabalável firmeza em Cristo Jesus. Aí Russell Shedd, em memória, lança mais luz no entendimento desse assunto quando ele escreve: nele radicados está no pretérito perfeito, indicando uma experiência no passado que não mudará. Ou seja, qual é a ideia aqui? Que quando mais eu me arraigo em Cristo Jesus, eu não vou mudando. Porque lembra da ideia da árvore? Quanto mais profunda ela está, dificilmente essa árvore ela vai ser derrubada. Então, é isso que Paulo traz a ideia para nós essa noite, que uma igreja verdadeira, ela precisa evidenciar uma inabalável firmeza em Cristo Jesus. Irmãos, vamos trazer lá de Colossenses e agora vamos aplicar para as nossas vidas. Nós, como servo do Senhor, nós somos essa árvore inabalável, qual Paulo está nos dizendo que nós devemos ter essa firmeza em Cristo Jesus, ou nós somos como a árvore que o vento bate e nós ficamos para um lado, ficamos para o outro e muitas das vezes caímos, porque precisamos estar em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, que hoje nós estamos vendo na igreja contemporânea dos nossos dias essa falta de radicalizados ou enraizados em Cristo Jesus. Por isso que o crente, muitas das vezes, ele é estável. Lembra lá do crente gangorra? Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Mas a fé cristã não é dessa forma. Quando nós estamos arraigados em Cristo Jesus, pode vir tempestade, pode vir provações, pode vir o que vier, porque a nossa raiz está em Cristo Jesus. Então, quando o crente ele não consegue, isso é sinal que ele precisa se arraigar mais em Cristo Jesus, assim como a árvore. A árvore, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa. Quanto mais essa árvore vai se arraigando, mais firme ela fica. Então, Paulo ele deixa aqui bem claro a semelhança da árvore, como nós que somos plantados em Cristo Jesus de uma vez para sempre. Então Paulo está dizendo no versículo de número 7, nele radicados. Então a primeira metáfora que Paulo usa é uma figura da agricultura. A segunda metáfora que Paulo usa, uma figura da arquitetura. Primeiro da agricultura, agora uma figura da arquitetura. Quando ele diz assim no versículo 7, nele edificados. Primeiro, nele radicados e agora nele edificados. Essa expressão nele edificados revela que cada um de nós somos um edifício cujo o fundamento ele é Cristo Jesus. Somos como uma casa edificada sobre a rocha. Quando a chuva vier, nós não seremos abalados, porque nós estamos edificados em Cristo. A figura, irmãos, para nós entendermos melhor,
Nós temos aqui Mateus capítulo 16, vamos ler esse texto aí. Nós estamos na segunda metáfora, que é a arquitetura. Nós somos um edifício e Cristo é o nosso fundador. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos todos ler esse versículo juntos. Mateus 16, 18. O que diz? Também muito bem, o que ele está dizendo aí? Também eu te digo que tu és Pedro, falando para Pedro, e sobre esta pedra edificarei, nós que somos igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo é a pedra a qual nós estamos edificados. Cristo, ele é o fundamento da igreja. Lembra da arquitetura? Nós usamos para construir uma casa, nós usamos cimento, cavamos o barro, usamos cimento seixo e areia, e ali fica fundamentado. Essa ideia é para trazer que Cristo, ele é o fundamento da igreja. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,11. 1 Coríntios 3,11, versículo base. Paulo está usando aqui a figura da arquitetura. 1 Coríntios 3:11. Vamos lá, todos juntos? Porque o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. A pedra de esquina sobre o qual todo o edifício da igreja se apoia. Cristo, ele é o nosso sustentador. Olha o que Paulo agora vai dizer aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20. O que Paulo vai dizer? Efésios 2, 20. Aonde que nós somos edificados? Vamos lá? Edificados. Peraí, vamos lá. Edificados. Muito bem, então Paulo aqui, quando ele diz nele edificados, Paulo usa a segunda metáfora da arquitetura para dizer que Cristo, ele é o nosso fundamento. Vamos ler esse texto aqui, irmãos, para nós aplicarmos nas nossas vidas. Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 e 27. Esse texto, ele vai ser o aplicável para nossas vidas. Mateus 7, 24. Aqui nós vamos fazer as duas diferenças, que quando Paulo usa arquitetura, quando o cristão, ele está edificado em Cristo, algo acontece. Mas quando o cristão não está edificado em Cristo, algo pior acontece. Ele vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Jesus Cristo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando nós cristãos edificarmos a nossa casa nessa rocha chamada Jesus Cristo, por meio da prática da palavra de Deus, o que vai acontecer, irmãos? Vai vir tribulação, vai vir provações,
o diabo vai tentar nos derrubar, o que vai acontecer? Nós vamos cair? Não, nós não iremos cair, porque Paulo está dizendo que nós estamos edificados em Cristo Jesus, então não irá cair. Mas quando o cristão não edifica a sua casa na rocha chamada Jesus Cristo, versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, vocês estão notando a diferença? Paulo está dizendo, nele edificados, pode vir o que vier, mas quando Paulo está dizendo, ou fazendo o contexto, trazendo para os dias quando nós não colocamos a nossa edificação em Cristo Jesus, certamente nós vamos cair. Vai vir as tempestades, as provações da vida, Satanás, e nós vamos o quê? Cair, porque nós não estamos edificados em Cristo Jesus. A terceira figura que Paulo usa aqui é uma figura pedagoga ou pedagogia, versículo de número 7, ainda parte B. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos. Agora Paulo ele usa uma figura da pedagogia, onde os verbos confirmados e instruídos sugerem que a vida cristã é uma escola. Estamos radicados e edificados em Cristo e somos confirmados e instruídos pela palavra de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Que cada momento que nós passamos nas nossas vidas vai nos confirmando mais em Cristo Jesus. Por exemplo, se você está passando uma tempestade, se você está passando um momento ruim na sua vida, uma dificuldade, quando Cristo for a tua rocha, quando a tua árvore está arraigada nele, cada dia Paulo está dizendo aqui, e confirmados na fé. Ou seja, a cada dia você vai se confirmar mais na fé. Por quê? Porque a fé cristã é o instrumento que nós temos para vencer tudo aquilo que vem como adversidade para as nossas vidas. Então Paulo está dizendo confirmados e instruídos. Paulo agora está dizendo que isso vai nos ensinar, porque a figura aqui que Paulo está dizendo é uma figura da pedagogia. Cada momento que eu vou passando, confirmando, eu sendo instruídos, eu vou o quê? Aprendendo. E isso eu vou amadurecendo a cada dia mais, de uma vez que Cristo é nossa rocha, uma vez que Cristo está conosco todos os dias. Irmãos, aplicando isso para as nossas vidas, o que nós podemos tirar como aplicação para as nossas vidas? Primeiro, será que nos momentos que nós passamos, tem confirmados a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Será que aquilo que nós já passamos está servindo de base para a nossa fé ser continuada? Ou nós somos aquela igreja que uma vez a nossa fé está lá em cima, mas quando chega outra provação a nossa fé está lá embaixo? Paulo está dizendo não, vocês estão confirmados na fé. A cada dia que nós passamos pelas provações, a cada dia que nós passamos pelas provações, a nossa fé ela vai aumentando, porque nós temos a experiência.
Nós temos essa experiência, que a nossa árvore cristã está arraigada em Cristo, que o nosso fundamento está edificado em Cristo, e nós somos confirmados, e a cada dia estamos sendo instruídos, ou seja, eu vou aprendendo, cada dia eu vou aprendendo. Aí quando chegar algum momento, eu vou dizer, lembra, eu passei lá atrás, mas eu já sei como eu devo prosseguir, porque é uma figura da pedagogia, quando Paulo vai dizer, e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, tal como aprendeste que Cristo é a nossa pedra angular. Então, quarto, uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Quinto lugar, irmãos, da característica de uma igreja verdadeira. Ela manifesta uma fervorosa gratidão a Deus. Hoje não tem água não, rapaz, quando os diáconos faltam, né? Falta até água, né? Vamos lá, o irmão vai pegar ali. Prometo que não vou demorar igual o Mateus domingo de manhã. Hoje eu estava escutando a pregação, de rapaz, o homem pregou tudo de doutrina. O que eu vou pregar de doutrina? Que ele já pregou tudo? Amém. Vamos lá, irmãos, versículo 7. Uma igreja verdadeira manifesta fervorosa gratidão a Deus, quando ele diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo aqui, ele não ora para que os colossenses comecem a dar graças a Deus, mas pede que o oceano de sua gratidão possa constantemente alargar as suas fronteiras. Qual é a ideia aqui? Que a cada dia nós devemos crescer em ações de graça. Quando ele diz assim, crescendo em ações de graças. A palavra está no slide aí, crescendo, traz a ideia de um rio. Quando cremos em Cristo, uma fonte é aberta dentro de nós. O que Paulo está dizendo? Que a cada dia, quando nós cremos em Cristo Jesus, uma fonte de um rio é aberta dentro de nós. Aí para isso nós temos o exemplo bíblico. João, capítulo de número 4, versículo 10 a 14. João 4, 10 a 14. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que uma igreja verdadeira manifesta fervorosa gratidão a Deus. Obrigado, irmão Jandes, irmã Eliane. Vamos lá, João capítulo de número 4, versículo 10 a 14. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Replicou-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse contexto aqui nós já sabemos,
que é o contexto da mulher samaritana, para aplicarmos nas nossas vidas, que quando Paulo está dizendo que nós devemos crescer em ações de graça, Paulo está dizendo que nós devemos ser como um rio de água viva. Um rio de água viva. Aqui nesse contexto aqui, a mulher samaritana ia beber de uma água, mas ela iria ter sede novamente. Mas a pessoa que é de Cristo sempre vai ser como um rio e sempre vai a cada dia crescer em ações de graça. Porque Paulo está dizendo que uma igreja verdadeira, ela manifesta a fervorosa gratidão a Deus. Irmãos, o cristão é alguém que enche não de murmuração, mas sim de gratidão a Deus a cada dia que passa. Por exemplo, ano 2024, nós agradecemos a Deus. Ano de 2025, nós vamos agradecer mais a Deus e mais e mais. Ou seja, a cada dia que passa, só vai aumentar a nossa gratidão a Deus. E não como está acontecendo hoje com muito cristão, diminuindo. Paulo está dizendo que a característica dessa igreja é uma igreja que os irmãos de Colossenses, voltando aqui para o meu texto, eles estavam crescendo em ações de graça. Nós temos também João, esse aí nós não vamos ler, já lemos uns, que é 7, do 37 ao 39. Mas, irmãos, a aplicação para as nossas vidas é que a cada dia nós precisamos crescer mais em ações de graça. Cada dia que passa, se nós somos uma igreja verdadeira, nós devemos crescer em ações de graça. Mas como eu manifesto isso? Como é que nós manifestamos esse crescimento em ações de graça? Uma manifestação desse crescimento pode ser estar ao culto de Deus, pode ser participar do culto a Deus. O culto a Deus tem um elemento chamado gratidão. Quando nós vemos, ou melhor dizendo, viemos para o culto, nós viemos também para agradecer a Deus. Nós não viemos só para orar, nós não viemos só para ter comunhão, nós não viemos somente para ler a Bíblia, mas nós viemos a cada dia para agradecer a Deus. Por isso que Paulo está dizendo que esses irmãos eles cresciam em ações de graça. Como é que está o seu crescimento em ações de graça? Tem diminuído ou tem aumentado? Como é que você tem manifestado essa gratidão a Deus? Ou você é aquele que em vez de aumentar, mas está aumentando murmurando, né? Porque tem crente que é assim, né? Quando está chovendo, murmura. Quando está sol, murmura também. Nunca agradece. Paulo está dizendo que nós devemos ser uma igreja que manifesta essa fervorosa gratidão a Deus, crescendo em ações de graça. Por último, Warren Wiersbe, sintetizando o texto estudado, vê 6 figuras do versículo 4 ao versículo de número 7. Primeiro, nós já vimos que ele figura de um exército, que é uma igreja disciplinada, onde nós já vimos. Uma figura de um peregrino, que a cada dia nós estamos peregrinando, e precisamos ser como uma árvore, arraigar as nossas raízes em Cristo Jesus, como também de um edifício, sempre está colocando o nosso fundamento em Cristo Jesus, e como de uma escola, cada dia nós estamos aprendendo. E por último, de um rio, quando nós crescemos e ações de graças ao nosso Deus. Então, irmãos, aqui nós encerramos aqui o primeiro subtema, que foi as características
de uma igreja verdadeira. Eu gostaria de fazer uma única aplicação para as nossas vidas, que é, irmãos, quando nós manifestamos essa evidência, essa instabilidade espiritual, nós vamos estar manifestando que nós somos uma igreja verdadeira. Nós vamos estar manifestando que a nossa árvore espiritual está em Cristo Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, ore a Deus, aprofunde mais a sua raiz por meio da oração. Irmãos, leia mais a Bíblia, aprofunde a cada dia mais. Irmãos, não deixe de congregar, aprofunde mais, porque quando chegar a provação, você pode até balançar assim, ó. Lembra da palmeira? Balança para um lado, balança para o outro, mas você não irá cair, porque a sua raiz está afundada em Cristo Jesus. Caso contrário, primeira aprovação você irá cair. Então que o Senhor, com a sua graça, misericórdia, possa nos ajudar. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos para o segundo subtema: os perigos enfrentados pela igreja verdadeira, que vai do versículo 4 ao versículo de número 8. Amém? Os irmãos entenderam? Vão praticar, vão se arraigar cada dia mais em Cristo Jesus.